a gente tem uma tendência inata para a fé e as crenças. E essa é uma questão extremamente polêmica, porque a psicologia clássica ela tenta se afastar totalmente da religião. E nós da psicoterapia integrativa trabalhamos cientificamente, mas usamos uma base de ciência da religião, estudamos as religiões para que a gente possa entender e conseguirmos de maneira eficiente, de maneira direta, sermos tolerantes e trabalharmos, né, com neutralidade. A gente só consegue ser neutro se a gente tiver informação. A partir do momento que a gente estuda as diversas matrizes da ciência da religião, é que a gente consegue ter a condição de ter respeito, de entender como é que elas surgiram, para que elas surgiram, qual é a sua ênfase, qual o objetivo, onde é que ela está. E, essencialmente, a psicologia integrativa ela é extremamente útil para trabalhar com diferenças, né, de imigração, com diferentes culturas. Então, por exemplo, aqui, quando a gente trabalha aqui, né, em Washington, nos Estados Unidos, no Canadá, a gente vai ver que são cidades que estão cheias de etnias, que estão cheias de. Né, você não vai ter, por exemplo, você não vai trabalhar com americano típico, você vai trabalhar com um descendente da Turquia, você vai trabalhar com uma pessoa que veio e que imigrou e que veio da África e que imigrou e que veio do Canadá, ou seja, você vai lidar com toda uma gama, né? Isso acontece também em São Paulo, em toda a grande metrópole. E para entender, você precisa ter uma base de ciência das religiões. Por isso que no módulo na frente a gente vai oferecer essa base, né, para que você possa entender a formação das grandes religiões, a formação, a diferença entre uma religião que é transcendente e uma religião que ela é imanente. Por quê? Porque a gente tem uma tendência inata para a crença e para a fé. E a crença, ao mesmo tempo que desenvolve a alma e que produz, né, um código moral e que produz o desenvolvimento, ela também obscurece. Uma pessoa, quando fica fanática religiosamente, a crença, em vez de libertá-la, de promover uma ligação com o divino, aprisiona. E a pessoa vai ficar refém das suas crenças fechadas, determinísticas, fazendo com que ela fique empobrecida enquanto experiência de vida, em vez de enriquecida. E toda a psicologia integrativa é nesse processo de liberação, né, e de transformação. A gente lida muito com essa palavra, né? A mudança, a transformação, ela é central para a gente, tá? E a gente vai entender como é que esse processo religioso fanatismo, porque ele é inato. Ele vem, ó, desde que nós nos desenvolvemos, que a gente pensa sobre quem nós somos, para onde vamos e tentamos formar uma imagem clara do que ocorre, tanto na nossa vida interior quanto na nossa morte. Então, tem determinados tabus que não podem ser tabus para o psicólogo integrativo, ou seja, a gente discute a morte, a gente trabalha questões que envolvem os processos religiosos, respeitando. A gente não tenta tirar uma pessoa de uma religião para outra, a gente simplesmente entende o simbolismo e tentamos fazer com que ela exerça a sua fé, o seu potencial religioso, exercendo também o seu potencial psicológico, porque muitas religiões, por serem mal interpretadas, né, elas também são carregadas de preconceitos, de mensagens que bloqueiam a sexualidade, que privam a pessoa de autonomia, que privam a determinada, né, expressão, né, mais autônoma, né, da sua vida. Então nós temos, por exemplo, determinados conceitos e características que são comuns em fiéis de matrizes distintas. O sentimento de culpa do cristão, né? O sentimento de intolerância dos evangélicos e assim sucessivamente. Então a gente vai trabalhar, né, com essas caracterizações. A gente vai trabalhar porque a gente passa a entender que algumas dos processos que ocorrem, que vêm para a clínica, não tem a ver com o processo que vem da pessoa, tem a ver com a tradição religiosa de que ela faz parte, né? E a gente vai lidar com isso também, né? Para que a gente consiga fazer esse balanço entre uma vida plena, autônoma, né, integrada, uma vida que permita também a fé para quem quer,
né? A gente não vai aqui interferir. A psicologia integrativa não é no sentido de provocar né, de desenvolver ou de mudar a crença religiosa, não é isso. Muitas vezes a gente lida para desacentuar. A pessoa está muito fanática, acontece muito no Brasil, a pessoa está sendo manipulada por uma determinada igreja, por um padre, por um conjunto né, de um pastor, e acontece muito. Então a gente vai aumentar o nível de autonomia daquela pessoa, vai fazer com que a pessoa possa crescer e se desenvolver todo o potencial que a pessoa tem, né? Ou seja, a gente, com todo respeito, a gente não está contra as matrizes religiosas, a gente estuda a ciência da religião para fazer isso de uma maneira eficiente, para lidar com isso de uma maneira eficiente. Mas a gente não foge da raia, como acontece com muito da psicologia tradicional. Traz o tema religião, dinheiro, não sei o que, o psicólogo, ai meu Deus. Não, a gente lida com isso, discute porque a gente entende, né? E só que a gente não influencia. O nosso objetivo na psicoterapia integrativa não é influenciar a crença A, B ou C, tá? Na verdade, é liberar a consciência daquela pessoa, liberar a sua energia psíquica para que ela possa exercer o seu processo, o seu religare, né? O seu processo de ligação com o divino que tem nela, com o divino que tem no cosmos, na natureza, né? Que as religiões são unânimes em chamar de Deus. Ah, mas se a pessoa for ateu, da mesma forma, respeitar o ateísmo dela. Só que a gente vai conversar sobre isso, né? De que maneira, qual o código moral, ver se precisa fortalecer determinados aspectos do código moral da pessoa, enfim. Entretanto, esse conjunto de processos que a religião provoca, porque provoca também determinadas coisas que são contraproducentes, a gente também vai trabalhar essas coisas para que fique de uma maneira integrada, né? E essa é a coisa bacana. E por que isso, Henrique? Porque não dá para a gente fugir disso. Nós temos 95% da população mundial pertencendo a alguma religião. Então, de 9 de 10 clientes que você vai pegar, em alguns países, no Brasil, por exemplo, mais. Talvez 10 de 10 você pegue 10 que sejam todos religiosos, depois pega mais 10 que são, depois vai chegar um ou outro que está meio que fora disso, né? Mas uma das coisas que a psicoterapia integrativa também faz, e a gente, por isso, nós lidamos com toda essa história dessas religiões e a ciência da religião, é que ela vai desenvolver uma reflexão sobre para onde vamos, quem somos nós. E ao desenvolver isso, a pessoa vai para um determinado caminho de tentar sintetizar e responder a essas questões. Isso é muito pessoal. Cada pessoa tem o seu caminho, cada pessoa vai desenvolver seu conjunto de crenças, de experiências que vão tornar a pessoa madura, vão tornar a pessoa, né, mais central e desenvolvida a esse conjunto de perspectivas.